Olá, esse é o segundo vídeo da série sobre positivismo lógico e nós falaremos sobre a formação do Círculo de Viena. Nós falaremos dos seus antecedentes e um pouco do seu desenvolvimento histórico. Vamos lá? O Círculo de Viena tem como começo oficial o ano de 1924, quando eles começam a se reunir. O grupo era liderado pelo físico e filósofo Moritz Schlick, que era físico de formação, porém era professor de filosofia na Universidade de Viena. Ele morre assassinado em 1936 e marca oficialmente o fim trágico do Círculo de Viena. O grupo era composto por um número grande de membros, tanto regulares quanto ocasionais, mas ele tem como principais membros mais ativos, o Hans Hahn, que era matemático de formação, o Otto Neurath, que era cientista social, e o Rudolf Carnap, que era físico de formação. Além de serem centrais no desenvolvimento do Círculo de Viena, eles foram muito importantes em outras áreas. O Hans Hahn, por exemplo, foi um dos pioneiros da análise funcional, uma área importante da matemática. O Otto Neurath é um dos desenvolvedores do isotype, que é a linguagem que nós usamos até hoje para sinalizar informação a partir de imagens, né? Imagens como pare, os símbolos de trânsito, a imagem que nós temos que simboliza banheiros masculinos e femininos, por exemplo. Ele foi o pioneiro do desenvolvimento desse tipo de comunicação a partir de imagens. O Carnap, apesar de não ser conhecido por um resultado seu na física, se tornou um dos filósofos mais influentes do século XX. O movimento era também um movimento de transformação social. A maior parte dos seus membros era socialista e, em especial, Otto Neurath, declaradamente comunista, participava da organização de movimentos sociais. O movimento positivista do Círculo de Viena foi uma das influências importantes daquilo que ficou conhecido também na arquitetura como o Bauhaus. Agora que falamos dessas figuras centrais, vamos falar do projeto mesmo, o projeto do Círculo de Viena. O seu foco principal era o empirismo e a lógica. O empirismo, que é o foco na experiência, e a lógica como a ferramenta de análise. A lógica tinha sido desenvolvida de modo muito contundente no fim do século XIX por figuras como Frege, Russell, Cantor, Peano e assim por diante, e ela dava esperança de que essa nova ferramenta poderia resolver alguns problemas filosóficos importantes. É a partir da lógica moderna que eles esperavam criticar o abuso das especulações metafísicas como uma forma de produzir conhecimento. Além disso, o projeto do Círculo de Viena queria renovar o empirismo. O empirismo tinha uma dificuldade muito grande em justificar, por exemplo, os nossos raciocínios matemáticos. Como que nós podemos aprender que 2 mais 2 é 4 a partir da experiência? Isso era um problema sério para o empirismo, mas que, com o desenvolvimento da lógica moderna, se tinha a esperança de que, a partir da lógica, nós poderíamos justificar a matemática, e a lógica não precisa de justificação empírica, porque ela seria apenas algo da forma da nossa linguagem. Além disso, o projeto tinha como um dos seus pilares a ideia de falar objetivamente sobre os dados dos sentidos. Eles queriam ter um foco na unificação da linguagem das ciências, termos um modo universal, uma base compartilhada para falar sobre as proposições da ciência. E a linguagem apropriada para isso é uma linguagem fenomênica, uma linguagem que fala dos fenômenos e não diretamente das coisas. O projeto do Círculo de Viena estava alicerçado nos seus antecedentes. Eles viam nos desenvolvimentos que tinham sido feitos anteriormente, né, no seu passado recente, a esperança de que, de fato, poderíamos fazer um projeto de eliminação contundente do recurso à metafísica no desenvolvimento das ciências. A primeira inspiração do Círculo de Viena é o filósofo e físico chamado Ernst Mach. Ele é o que dá o nome, em inglês, por exemplo, à velocidade do som, Mach 1
é a velocidade do som, Mach 2 é 2 vezes a velocidade do som e assim por diante. O Mach é um físico muito importante e é também um filósofo importante. Ele é uma das inspirações principais para a teoria da relatividade geral do Einstein, tanto é que o Einstein dá a um dos princípios fundamentais da relatividade o nome de princípio de Mach, e ele é o primeiro grande nome da filosofia a, de fato, vir para a filosofia com preocupações sobre os fundamentos da sua ciência. Ele vai para a filosofia quando ele começa a ver problemas em fundamentar aquilo que ele estava fazendo na física. O Mach inspira os positivistas a partir do seu empirismo radical, a ideia de que o mundo, a experiência com as coisas, não é uma experiência direta. Ele tinha isso como forte intuição e ele queria limpar o processo científico da referência a coisas e se enfocar nos fenômenos, os fatos, as coisas que acontecem. E ele ficou famoso nesse sentido a partir de um debate que ele teve com o Boltzmann, em onde ele rejeitava a existência do átomo. E ele queria que o átomo fosse interpretado como fatos que acontecem e não como coisas que estão ali. Além disso, outro antecedente importante é o desenvolvimento da física feita pelo Einstein, que rejeitava as intuições primitivas sobre o mundo, algo que está ligado fundamentalmente às teorias principais da metafísica. Ele, por exemplo, rejeita a noção muito importante na metafísica tradicional de que a geometria seria algo que investigamos a partir de especulações da nossa própria mente. O Einstein é responsável por olhar para o mundo geométrico e tentar observar no mundo evidências de qual é a geometria do mundo. E ele chega, por exemplo, à conclusão de que a geometria do mundo, a geometria relativística, ela não é a geometria euclidiana que era tradicionalmente associada à geometria verdadeira dada metafisicamente. Ele chega à nova geometria e, portanto, a geometria não poderia ser, de fato, obtida simplesmente a partir da especulação. Era preciso ter experiência com o mundo para determinar qual é a geometria. E as previsões que o Einstein fazia eram previsões muito ambiciosas, mas sempre testáveis. A teoria do Einstein, a teoria da relatividade, fazia previsões que eram radicais. Né? Nós veríamos coisas que contrariariam as teorias físicas vigentes de modo muito radical e nós poderíamos, de fato, observar essas coisas. Um terceiro pilar muito importante é feito por um filósofo alemão chamado Frege, que faz uma expansão muito grande do escopo daquilo que nós consideramos lógica. É a partir do Frege que de fato vemos que a lógica pode ser aplicada à matemática. Isso parece muito natural hoje em dia, mas não era uma coisa que as pessoas tinham consciência na época. A lógica era vista como algo muito específico da filosofia e não diretamente aplicável à matemática. É com a expansão feita do Frege que, de fato, a matemática passa a usar recursos lógicos de modo mais explícito. E ele faz isso com duas noções muito importantes. A ideia de que relações não são apenas predicados, ou seja, na lógica tradicional, nós sempre falávamos que coisas têm propriedades. E o Frege expande esse universo de modo a incluir relações no escopo da lógica. Ou seja, existem coisas que se aplicam a pares de coisas, como, por exemplo, a relação de ser maior que. Na lógica tradicional, quando nós falávamos que Ana é maior que Maria, a interpretação era de que a propriedade ser maior que Maria está sendo aplicada a Ana. Né? E isso dificultava a aplicação da lógica tradicional na matemática. As relações nos sistemas de Frege passam a ser sistemas que incluem propriedades relacionais, e isso é um avanço importante. Além disso, e principalmente, é a teoria da quantificação desenvolvida pelo Frege. A ideia de que os operadores fundamentais
da lógica para falar do mundo são o operador de existe um X ou existe um Y, existe alguma coisa tal que alguma outra coisa, e o operador de para todo X alguma coisa. Esses dois operadores são os operadores básicos para falar sobre lógica de primeira ordem e falar sobre matemática. Esses operadores também eram, em muitos casos, confundidos na metafísica tradicional, na lógica tradicional, como propriedades. Nós usávamos a ideia de existir como uma propriedade das coisas. E o Frege inverte isso e diz que isso é uma condição para ter propriedades. E é a partir daí que a gente passa a usar a expressão, por exemplo, existe X tal que X tem uma certa propriedade, que é algo muito comum de se fazer na matemática. Muito importante no desenvolvimento do Círculo de Viena é o filósofo inglês Bertrand Russell, que continua os trabalhos de Frege da redução da matemática à lógica. Com a expansão do universo do que significa ser lógica, passou a ser possível para eles reduzir o que fazemos em matemáticas como algo simplesmente lógico. Então Russell faz, junto com outro pesquisador chamado Whitehead, um livro muito importante, O Princípio à Matemática, que sistematiza de modo muito contundente a lógica da época. E os resultados matemáticos eram interpretados pelo Russell como produtos de definições e manipulações lógicas sobre essas definições. E é nesse sentido que ele entendia a matemática como uma consequência da lógica, a menos de algumas definições. Uma outra base para o projeto do Círculo de Viena era os trabalhos do matemático alemão Hilbert, que propunha uma ideia chamada de formalismo, que é a eliminação da dependência de objetos matemáticos para de fato fazer matemática. A preocupação é que objetos matemáticos são coisas que nós não conseguimos experienciar, são coisas abstratas. E, portanto, depender deles para de fato fazer matemática seria problemático. Hilbert substitui essa dependência direta dos objetos matemáticos pela formalização de sistemas e regras de manipulações de símbolos. É a partir disso que ele forma um projeto de pesquisa que guiou o desenvolvimento da lógica por muitos anos, no início do século XX. Além disso, temos uma inspiração importante do Círculo de Viena, que é o Wittgenstein. O Wittgenstein tinha uma concepção de que os limites da linguagem deveriam ser estudados como os limites daquilo que a gente pode fazer em filosofia. Isso dava ao Círculo de Viena a concepção de que o estudo da filosofia deve ser restrito à análise conceitual e não à proposição de coisas sobre o mundo. Sobre o mundo, quem deve falar são as ciências, a filosofia está aí para orientar sobre os conceitos, esclarecer os conceitos. Além disso, o Wittgenstein tinha uma concepção que ficou muito importante, que foi muito importante para o Círculo de Viena, a ideia de que os problemas metafísicos tradicionais são confusões sobre o uso da linguagem. Ou seja, o resultado, a sensação de que nós concluímos coisas metafísicas é simplesmente uma confusão sobre o uso, sobre a gramática de fato da linguagem. Agora que falamos um pouco sobre os antecedentes do Círculo de Viena, vamos falar sobre as etapas do desenvolvimento do Círculo de Viena. Isso ocorreu na Universidade de Viena, onde o Mach assume a posição de filosofia das ciências indutivas. Essa posição é passada para o Boltzmann e depois é passada para o Schilling, que se torna o líder do Círculo de Viena. O Círculo de Viena mantinha conexões muito importantes com Einstein, o Planck e diversos outros pesquisadores, em especial em grupos que estavam em Berlim e em Varsóvia. Esses grupos formam o que hoje é conhecido como os empiristas lógicos. O círculo começa de modo preliminar com um grupo de estudo que ocorre entre 1907 e 1912
em que participavam Philipp Frank, Hans Hahn e o Carnap. Depois, o grupo passa a ser liderado pelo Schilling, que assume a cadeira do MAC de Filosofia das Ciências Indutivas. É em 1924 que, de fato, ocorre a formação oficial do grupo e, em 1929, é feito um manifesto do grupo. E essa é a fase produtiva, onde eles executaram os seus principais projetos. O grupo também estava ligado à Sociedade Ernst Mach e muitas das suas reuniões aconteciam na sociedade. O Schilling, que foi o seu primeiro líder, né, foi o presidente da Sociedade Ernst Mach e era também o líder do Círculo de Viena. A partir de agora, nesse vídeo, vamos falar sobre o Manifesto do Círculo de Viena. O manifesto é um momento muito importante em que o grupo se consolida. O título do manifesto é A Concepção Científica do Mundo, o Círculo de Viena, e teve como autores o Hans Hahn, o Otto Neurath e o Rudolf Carnap. A ideia do manifesto era expressar uma convergência de atitude que foi produzida a partir de anos de iteração, né, do grupo se reunindo para discutir filosofia. A primeira referência é a frase do Wittgenstein que diz: o que pode ser dito de modo claro. Eles achavam que a filosofia deveria ser uma filosofia acessível e não uma filosofia que esconde o seu conteúdo em frases rebuscadas. Outro ponto importante é a oposição à metafísica, em especial ao idealismo alemão, que era a filosofia dominante na região. Além disso, uma empreitada coletiva. Eles entendiam que a filosofia deveria ser uma empreitada coletiva de vários filósofos e não o estudo de um grande filósofo em um grande sistema feito por uma única pessoa. Outro ponto importante é a ideia de superficialidade em todo lugar. Eles falavam sobre essa ideia de que as palavras e o modo como nós falamos sobre as coisas não deve ser de tal modo que nós buscamos profundidade naquilo que está sendo dito. Nós devemos assumir que todas as coisas são superficiais e é a composição delas que vai produzir conteúdo, e não a ideia de falar coisas muito rebuscadas em que devemos fazer um exercício hermético de buscar o sentido profundo daquilo que está sendo dito. Outro ponto importante é a ideia de que tudo é acessível ao homem. Isso pode parecer que eles estavam querendo dizer que eles eram excessivamente confiantes a respeito das ciências, mas não é isso. A ideia de tudo é acessível ao homem é dizer que aquilo que não é acessível ao homem, o que está além do limite da nossa linguagem, é aquilo que nós deveremos ignorar. Ou seja, nós devemos falar sobre tudo que é acessível ao homem e conhecimento é aquilo que é acessível ao homem. E não falar sobre coisas, por exemplo, fora do mundo. O último ponto importante é o uso da lógica para dissolver os problemas metafísicos. Esse é um tema que nós já falamos aqui nesse vídeo e é um dos pontos de convergência importantes do Círculo de Viena. Até o momento falamos apenas de modo vago sobre essa rejeição à metafísica e à especulação e que tipo de problema isso tem. Vamos agora ver de modo um pouco mais concreto a partir de exemplos que eles trazem no manifesto. Os exemplos desse tipo de atitude, eles têm como base uma ideia fundamental do Círculo de Viena, que é eles perguntam sobre as coisas o que elas significam, ao invés de se isso é verdadeiro ou falso. Esse é um ponto importantíssimo nas discussões do Círculo de Viena. Às vezes, o que nós queremos quando estamos lidando com uma sentença que supostamente fala sobre o mundo é entender o que ela significa. Às vezes, a frase não significa nada e tentar dizer se ela é verdadeira ou falsa é um exercício fútil. Vamos ver o critério simplificado que eles usavam para esse tipo de avaliação. O que faz com que algo seja significativo é que
a gente poderia experienciar algum tipo de coisa que indicaria se aquilo é verdadeiro ou falso. Então, antes de avaliar se algo é verdadeiro ou falso, nós devemos imaginar ou pensar, considerar que tipo de coisa a gente poderia ver, ouvir, sentir, que faria com que aquela afirmação fosse rejeitada ou aceita. Vejamos algumas frases que exemplificam esse critério de significação. Quando dizemos a gema é amarela, digamos que estamos vendo uma gema, de fato a experiência com a gema está confirmando a verdade da frase a gema é amarela. Se temos uma frase como chove lá fora, embora não estejamos de fato experienciando se está ou não chovendo, nós poderíamos ir até lá fora e observar se está ou não chovendo. Nós poderíamos experienciar algo que indicaria a validade ou falsidade dessa afirmação. Se temos também uma frase como existem marcianos em Marte, bom, essa frase ela pode ser muito distante, nós precisaríamos ir até Marte, observar se existem ou não marcianos. Mas ela é significativa porque essa é uma experiência possível. Não é uma experiência viável nesse momento, mas é uma experiência possível nesse sentido conceitual. Existe alguma experiência que indicaria a validade ou falsidade dessa afirmação, mesmo que essa afirmação não seja agora verificada. No manifesto, eles usam algumas frases faladas em discursos sobre metafísica para ilustrar muito bem esse ponto. Se alguém afirma existe Deus, a base primária do mundo é o inconsciente, existe uma inteléquia, que é o princípio orientador no organismo vivo, nós não dizemos o que diz é falso, mas perguntamos o que quer dizer com essas afirmações. Eu também separei uma frase muito interessante que está presente no manifesto. A frase diz o seguinte: o metafísico e o teólogo acreditam, por equívoco próprio, que suas afirmações dizem algo ou que denotam um estado de coisas. A análise, no entanto, mostra que essas afirmações não dizem nada, mas simplesmente expressam um certo humor ou espírito. Expressar tais sentimentos pela vida pode ser uma tarefa significativa, mas o meio adequado para fazê-lo é a arte, por exemplo, a poesia lírica ou a música. O nosso trabalho principal no próximo vídeo vai ser entender por que eles esperavam de fato conseguir realizar a tarefa de eliminação da metafísica. Nós terminamos agora esse vídeo com a lista das principais influências do projeto do Círculo de Viena. Aqui eu vou apenas listar esse projeto. A ideia de elencar isso era enfatizar a ideia de que as influências deles fazem parte dessa construção coletiva de uma visão científica de mundo, e eles listam todas as suas influências. Eles listam figuras como Hume, Ricardo Avenaz, Mach, Einstein e assim por diante. Figuras que nós falamos em diversos momentos ao longo desse vídeo. No aspecto da sociologia, nós temos, por exemplo, também o Feuerbach, o Marx, que eles consideravam pessoas alinhadas à visão científica do mundo que eles queriam propor. Os membros, eles também listam, também como forma de indicar que a filosofia é uma tarefa coletiva, eles listam aqui todos os seus membros e listam também alguns simpáticos ao projeto do Círculo de Viena, alguns deles que inclusive se tornaram membros ativos posteriormente. Com isso, nós finalizamos esse vídeo introdutório sobre o Círculo de Viena, e no próximo vídeo vamos falar sobre as bases do projeto em mais detalhes. Muito obrigado e até o próximo vídeo.